O nosso mundo, apesar de ser chamado de Terra, tem sua superfície quase inteiramente coberta por água. Com muita frequência acabamos perdendo a noção da imensa quantidade de objetos, navios e até mesmo cidades que se encontram hoje em dia no fundo dos mares e oceanos. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora as 5 coisas inacreditáveis encontradas debaixo d'água. Toneladas de prata. De acordo com a Discovery News, um grupo de exploradores submarinos resgatou do fundo do mar 48 toneladas em barras de prata que haviam afundado com o cargueiro britânico SS Gearzopa, no Atlântico Norte. A expedição liderada pela companhia Odyssey Marine Exploration, especializada em explorar o fundo do mar em busca de tesouros perdidos, trouxe à superfície 1.203 barras de prata, o equivalente a 43% do total, transformando a missão no maior resgate de metais preciosos já realizado no mundo. Segundo a publicação, o Gearzopa foi afundado por um navio alemão durante a Segunda Guerra Mundial em 1941. Na época, como a carga havia sido assegurada através de um programa oferecido pelo governo britânico e que cobria riscos de guerra, os proprietários receberam uma indenização e o governo passou a ser o proprietário da carga naufragada. O navio foi localizado através do uso de um sistema de sonar, encontrando-se a aproximadamente 4.700 metros de profundidade em águas internacionais a quase 500 quilômetros da costa da Irlanda. A Odyssey foi contratada pelo governo britânico através de uma licitação e deveria embolsar 80% do valor líquido correspondente aos objetos resgatados. Máquina de Anticythera. No início do século XX, um mergulhador encontrou uma embarcação naufragada próximo à ilha de Anticythera, ao sul da Grécia. Além de diversas estátuas, joias, louças móveis e até vinho, o que chamou mesmo a atenção foram pedaços de bronze esverdeados, pelo tempo que compunham um mecanismo analógico bastante complexo. Durante muito tempo, esses requisitos de tecnologia de 2000 anos atrás permaneceram um grande mistério para os pesquisadores. Mas, recentemente, esse cenário começou a mudar. E hoje, acredita-se que aquelas peças encontradas fazem parte do mais antigo computador de que temos notícia. Batizado de máquina de Anticythera, o mecanismo ficava protegido por uma armação de madeira no tamanho de uma caixa de sapato, com um disco na parte de frente e um conjunto complexo de pelo menos 30 engrenagens de bronze em seu interior. Em entrevista, o historiador da Universidade de Yale, Derek Price, concluiu com seus estudos que o dispositivo era nada menos do que um computador analógico capaz de prever a posição do Sol e da Lua em uma data específica. Novas análises não apenas reforçaram a teoria de Price, como também demonstraram que esse computador dos gregos antigos era muito mais impressionante do que se pensava. Novas imagens criadas pelo curador de engenharia mecânica do Museu de Ciências de Londres, com uma técnica de detalhes de raio-x, conhecida como tomografia linear, foram analisadas pelo cientista da computação Alan Brunley, e com isso a dupla chegou à conclusão de que Price estava equivocado em diversos aspectos de sua análise. Para começar, o historiador parece ter ignorado propositalmente o número de dentes de algumas engrenagens, com o propósito de fazer com que os movimentos dessa peça pudessem atender às necessidades do cálculo astronômico previsto por Price. A análise antiga também indicava a existência de um mecanismo reverso que faria com que algumas engrenagens girassem em direção específica. Em outras palavras, o cientista foi seletivo demais nas evidências que encontrou. A nova dupla de pesquisadores acredita que uma engrenagem central e fixa eliminava a existência desse mecanismo reverso sugerido por Price. E mais do que isso, os novos estudos indicam que a máquina de Anticythera foi especificamente desenvolvida para modelar uma forma muito particular de um movimento epicíclico. Os gregos daquela época acreditavam que a Terra era o centro do universo e que estava rodeado de corpos celestes que se movimentavam em epiciclos, com cada astro traçando um círculo ao redor de um ponto que se move ao redor da Terra. O que Wright e Bromley descobriram é que a máquina seria capaz de reproduzir os movimentos do Sol e da Lua de maneira muito precisa, usando um modelo epicíclico concebido por Hiparco, astrônomo nascido em 190 a.C. em Alexandria. Mas não é só. O equipamento também calculava a trajetória dos planetas Mercúrio e Vênus, com base em outro modelo epicíclico, desta vez construído por Aplônio de Pérgamo. Com tão poucas peças disponíveis, os pesquisadores precisam inevitavelmente recorrer à técnica de suposição, mas sempre com uma base científica. Apesar de o funcionamento do dispositivo não fazer muito sentido para a época, é provável que ele tivesse mais camadas, que auxiliassem então no cálculo da trajetória dos planetas Marte, Júpiter e Saturno, já conhecidos naquele período. Todos os indícios levam a crer que esse computador analógico era capaz de calcular, com um grau de precisão muito respeitável, a posição de diversos corpos celestiais em uma data definida pelo usuário da máquina.
E para isso, era usado um ponteiro de bronze dentro de um disco, com as constelações do zodíaco ao redor dele. E com base em sua pesquisa, Wright conseguiu recriar em laboratório o que ele acreditava ser uma réplica de máquina de Antícera. A reconstrução do dispositivo rendeu um artigo, e a peça ficou exposta em um museu de Atenas. Mesmo assim, não é possível saber se a máquina construída por Wright reflete com fidelidade o funcionamento do objeto original. Tampouco se a função era realmente essa, apesar de Wright estar muito convencido da explicação que descobriu com a ajuda de Bromley. A cidade perdida de Alexandria. A capital do Egito Ptolomaico, fruto da conquista de Alexandre o Grande, se encontra hoje no fundo do Mediterrâneo. Considerada como uma das mais belas e importantes cidades da Antiguidade Tardia, Alexandria foi afundada há cerca de 1,6 mil anos depois de um grande terremoto. Apenas em 1998, uma expedição arqueológica começou a desenterrar a cidade de Cleópatra, descobrindo alguns dos registros históricos mais importantes. Estátuas, esfinges, colunas, templos e fundações, todas essas coisas levaram a costa da Alexandria moderna a ser considerada um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo. O Cristo do Abismo. O Cristo do Abismo é uma imensa escultura de Jesus, feita em bronze, que foi submergida no mar de São Frutuoso, uma pequena região do Mediterrâneo entre Camogli e Portofino, na Itália. A estátua de 2,5 metros de altura foi afundada em 1954 em uma profundidade de 17 metros. A obra foi criada por Guido Galetti, e o seu estranho local de repouso foi escolhido por marcar o ponto onde o primeiro mergulhador italiano morreu. Ela mostra um Jesus em uma expressão de paz e conforto, olhando em direção aos céus. A cidade submersa de Olos. Creta é atualmente a maior ilha da costa da Grécia. Apesar de seu tamanho considerável, ela era ainda a maior durante a Antiguidade. Berço da primeira civilização grega durante a era palaciana e minoica, Creta possui algumas das ruínas mais antigas do Ocidente, e muitas delas se encontram completamente submersas. Olos é a mais famosa e a mais visitada dessas estruturas também. Originalmente uma cidade-estado de 40 mil habitantes com um grande poderio naval e econômico, a polis tinha um enorme defeito estrutural, pois foi construída em cima de um terreno arenoso, sujeito à erosão marítima e terremotos frequentes. Mesmo depois de afundada, ainda é possível enxergar o topo das casas e algumas colunas intactas quando a maré baixa chega na Baía de Poros. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre essas coisas encontradas debaixo d'água? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.